E aí, Olá! Sandra? Tudo bom? Tudo jóia? Ai, Finalmente nossa live! finalmente a nossa live! Pois é, quer dizer que tá Que 10 graus aí? 10 Meu graus, pai. E aqui o né? calor que você viu que eu te mostrei agora há pouco, né? Solzão Então, hoje. olha, mas aqui assim, é interior de São Paulo, mas assim, interior próximo de São Paulo. Não sei por que que É. tá tão frio, pelo amor de Deus. Bom, deixa eu te apresentar. Não sei, Uhum. eu acho que todo mundo te conhece, mas Dr. Rossandro Kringen, mestre em saúde coletiva, escritor e palestrante, e uma pessoa assim muito, muito, muito especial, no qual eu tenho uma grande admiração. Muito bom estar aqui nessa live com você. A alegria é minha. Coisa boa. Coisa boa, né? Estamos aí, né, E, Sandra, vivendo esses momentos de tantas transformações que tem mexido com as pessoas, tem mexido com os profissionais, tem mexido com o mercado, muitos mercados de eventos de modo geral, e também estão exigindo de nós, especialmente para mim, que você sabe, faço parte do seu corpo de palestrantes com muita honra e falo muito em comportamento humano, é meio que vamos assim, vamos provar que o que ele fala é o que ele faz, porque assim, obviamente a gente fala tem que ser resiliente, tem que se reinventar, tem que entender que a vida é surpreendente, que a gente tem que naquele momento começar algo novo. Então, de repente acontece algo inédito para a nossa geração. Pandemias não são inéditas porque elas já aconteceram, mas ela é inédita para a nossa geração que estamos sim, vivendo essa experiência, né? E a gente está aqui todo dia tentando responder como pessoa, como casal, como profissional, como coletividade, a cada dia uma novidade, cada dia um desafio para todos nós, né? é Ou verdade. até mais de um por dia. Sim, Então é estamos aí, verdade. estamos aí. Tem gente que está escrevendo aí que está tendo problema com sono e tudo, mas eu até pensei aqui em ter umas perguntas e depois a gente Claro, fala, né? Vai tranquilo. fluindo. Já fez 4 meses mesmo que eu acho que as pessoas estão realmente dentro de casa, né, Rossandro? Uhum. Desde o comecinho de março, que começou oficialmente a pandemia e tal. E eu acho que esses 4 meses dentro de casa, cada pessoa tem uma realidade. Tem pessoas que Sim, sim, estão com certeza. sozinhas dentro de casa. Uhum. Eu fico pensando que loucura que deve ser. Eu estou aqui com a minha mãe e com o meu marido, e mesmo assim também não é fácil. Tem dia que você fala, gente, eu não quero mais essa rotina, porque eu tenho uma rotina. Rotina de Uhum. trabalho, rotina de tudo, né? Uhum. Mas tem hora que você fala assim, ai, não aguento mais, mas, poxa vida, você pensa, tem tanta gente ainda pior, né? Que não tem Ah, uma casa maior para ficar, às vezes não tá, às vezes está sozinha. uhum. Então, assim, não sei. O que você acha disso, Ron? Acho que, na verdade, a pandemia ela explicitou todas as diferenças que a gente tem no Brasil, né? No mundo todo, mas no Brasil. Então, a gente sabe que algumas pessoas ou queria sair, outras pessoas, na verdade, vivem, por exemplo, numa casa com 10 pessoas, uma casa que num quarto dorme 5. Então, o isolamento social já é uma coisa até complicada. Há uma ameaça de empregabilidade, de renda muito grande. Então, assim, a gente está num momento da história em que, de um modo mais evidente, para quem já tinha uma visão de sociedade em busca de justiça e tinha um compromisso em fazer isso, seja numa ONG, seja pessoalmente, apenas está percebendo o que a gente sempre viu. A sociedade era muito injusta, só que agora isso Sim, ficou muito nítido e doloroso demais. Eu acho que tem um lado positivo que a gente. Eu sei que muitas pessoas, quando tudo voltar ao normal, vão voltar à normalidade, né? Ontem eu fui para o shopping que abriu aqui segunda-feira. Eu tinha que comprar uma coisa que só tinha lá. E passou quase 4 meses fechado o shopping. Porque aqui chegou um tempo que teve até quase um lockdown na cidade. E eu vi muita gente, eu digo assim, as pessoas estavam loucas para vir. Eu entendo aquela ansiedade, mas será que muita gente vai esquecer que como ainda tem gente com fome, como ainda tem gente que não vai recuperar a renda, que vai ter muito desemprego, que a gente tem que ter uma responsabilidade, e chega a ser até tá confortável, porque você fica pensando em quem não tem nada disso, né? Então, assim, é um conjunto de emoções que todo dia toma conta de nós, e é compreensível, porque tem hora que eu olho assim para a sim, janela, eu moro aqui no apartamento, né? Tem hora que eu olho assim e faço.
Tá bom, já deu. Vamos acabar a brincadeira. Vamos voltar como se a gente tivesse o poder de determinar Chega, que vamos voltar chega, para tá bom, não aguento mais. Eu quero viajar, quero sair, quero poder receber as pessoas que eu amo em casa, quero poder ficar tranquilo, fazer um aniversário. Um monte de parentes e amigos queridos fizeram aniversário e a gente não pôde abraçar, sabe, se confraternizar. Então a gente tem muita coisa em jogo aí. Então são um conjunto de emoções muito variadas que diariamente alternam o nosso humor, É verdade. né? Então, e assim, e como que a gente pode fazer para manter uma saúde mental, Rossandra? Ah, essa é Né? a Como a pergunta de um gente, o que milhão que de a gente dólares, né, Sandra? consegue fazer sabe, na hora que começa a te dar aquele estresse, aquele negócio, você não está aguentando mais, o que que a gente faz? Primeira coisa que eu acho que a gente tem que lembrar, Sandra, a gente não pode se cobrar, tá zen num momento como esse, tá super normal, tá tudo ok, vamos. Não, é muito normal a gente ficar anormal em tempos de anormalidade. Eu até tenho dito isso muito rotineiramente nas lives. Ou seja, é um tempo de muita anormalidade. Não que o que tinha antes era normal, era muito injusto, não tem nada do que a gente chamaria de normal, mundo normal. Mas houve uma mudança incrível e inegável, uma ruptura muito profunda nos laços sociais, né? Então isso tem implicações psicológicas muito significativas. Então, você mesmo está fazendo uma coisa, você estabeleceu rotina, então rotina ajuda a manter o mínimo de sanidade mental. A rotina tem a ver também com a entrega, aquilo que eu posso entregar, ou seja, aquilo que eu faço. Eu, por exemplo, continuo fazendo palestras online, você sabe disso, fazendo as lives. É uma forma Sim, de continuar entregando, ou seja, fazendo aquilo que eu sempre fiz, não presencialmente, mas sim. virtualmente. Só que para quem vende pipoca é diferente. Ele não tem como mandar uma pipoca virtual numa live. Então, assim, ele não tem talvez nenhum um aparelho que permita isso, né? Então, assim, então existe, ao mesmo tempo, o sentimento de que tem muita gente mal, passando maus bocados nesse momento. Tem pessoas que a gente conhece, a gente ajuda e faz todas as mobilizações e entra em ONGs e faz e acontece, mas a demanda de injustiça ainda é muito grande, então a gente tem hora que fica angustiado, mas ao mesmo tempo a gente tem que pensar que se a gente ficar muito mal, a gente nem força para ajudar vai ter. Então a gente tem que tentar desenvolver um É, equilíbrio, que seria, ao mesmo tempo em que a gente usufrui daquilo que a gente construiu com um trabalho justo, né? E pode se sentir grato por isso, também se mobiliza para proporcionar mais pelos outros, para não ficar apenas, tá bom para mim, o resto que se exploda. Não é assim que funciona. Acho que se a noção de que a gente vive uma comunidade, uma teia conectada, era uma coisa que a gente já percebia, agora ficou muito mais claro, como todos dependem de todos, né? Como é preciso que quanto mais harmonia no sistema como um todo houver, melhor vai ser para cada um de nós individualmente. Ou seja, que a vitória não pode ser somente do indivíduo, a vitória tem que ser do coletivo. Acho que sim. muitas pessoas vão sair com esse aprendizado, vão voltar com a vontade de fazer isso acontecer e vão ser bem-vindas para engrossar a fileira dos que querem mudar o mundo e tornar o mundo melhor, né? Porque muitos vão continuar dormindo com a consciência de sono, que aí é o processo de desenvolvimento emocional e intelectual e até espiritual de cada pessoa. Não acaba aqui estar julgando, enfim. É apenas um convite. Vamos acordar. Quem acordou não dorme mais. Vamos voltar decidido a fazer um mundo melhor, porque todas as pandemias e grandes tragédias anteriores, no que pesa as muitas dores nas quais que se manifestaram no processo, é, a maior parte da sociedade terminou se enriquecendo profundamente depois com muito aprendizado da tecnologia, de desenvolvimento dos laços sociais, de desenvolvimento de instituições multilaterais internacionais. Então, eu acredito que, mais uma vez, isso vai se dar. Se a gente tiver um compromisso, isso vai se dar ainda com mais força e mais ênfase. É. Você sabe que uma coisa que faz eu também ficar muito preocupada é as mulheres que sofrem abuso, Sim. né? Ou dos companheiros e tal. E é uma fase que as pessoas estão muito em casa. E Uhum. aí eu acho que isso daí acaba ficando maior, né? É. Eu sei que tem alguns lugares no Brasil que parece que está tudo normal, que está tudo mais. Tá melhor, né, a situação, mas não é o caso, por exemplo, de São Paulo, do Rio de Janeiro. Então, eu me preocupo muito com essa mulher que tem esse problema e me preocupo muito com essa questão de adolescentes que têm uma predisposição a suicídio, sabe? Uhum. E assim, que às vezes, quando o pai sai, mãe sai, eles se sentem mais
tranquilos e tal, e agora todo mundo junto, não sei, eu acho que deve estar muito complicado para essas pessoas, né? Eu me preocupo, por isso que eu fiz aquele quarentena sem Olha, pirar. a Vivi, Hum, Rô, sem te cortar, a Vivi falou, quer ver, olha, que aqui em Londres aumentou o abuso uhum. de companheiros. Em Aumentou no Londres, mundo, olha só. Ó, aumentou no no mundo terceiro todo, mês da né? Você pandemia, viu, sim, sim, sim. você viu que teve casos na França, Abuso casos em psicológico. abuso psicológico. Eu fico me perguntando o que que a gente vai encontrar quando essas portas dessas casas se abrirem. O que a saúde mental é considerada a quarta onda da pandemia, junto com a questão econômica, uma crise econômica, mais uma crise de saúde mental, né? A gente tem muitos rescaldos que a gente vai ainda receber. A gente tem uma noção do que está acontecendo, mas quando esses lares abrirem, a gente vai ter uma noção muito mais ampla de quantas coisas terríveis, lamentavelmente, estão acontecendo. Então, existe violência doméstica, sim, Sim. muitas pessoas, muitos homens que perderam sua renda e que se sentem fragilizados, que são atingidos na sua autoestima, que não têm uma concepção de entender que a culpa não é da companheira e jogam aquela fragilidade numa atitude de violência. Eu estou dizendo uma das muitas variáveis que explica o conjunto dos elementos que tornam o homem violento e misógino com a sua companheira. A fragilidade de pais que não têm relação com os filhos e que se continuam se sentindo, mesmo com a presença deles em casa, isolados, com ideação suicida, sem desabafar, sem um diálogo, sem um contato, sem poder, inclusive, desafogar a relação tóxica que tem em casa com um amigo do colégio, com alguém da rua, do condomínio. Então, a gente, de fato, hoje vive com um crescimento muito grande de todos esses transtornos emocionais e certamente a demanda por serviços de saúde mental já são grandes, ficarão muito intensas e é uma preocupação muito grande. Quando eu criei o curso Quarentena Sem Pirar, que depois virou um movimento Quarentena Sem Pirar, foi justamente com a preocupação disso e vou fazer um outro movimento, brevemente vai ser anunciado, com um amigo meu psiquiatra, que a gente vai fazer um evento, um encontro quinzenal para nós dois tratarmos dos temas, respondermos perguntas de forma bem academicamente fundamentada, com experiência clínica, porque também o mundo da saúde mental, seja, virou uma terra de ninguém. Qualquer pessoa quer falar do tema sem nunca ter estudado, nem feito um curso acadêmico consistente, nem nunca ter tido um consultório para atender e saber como é a dinâmica do inconsciente das pessoas. Então, quanto mais pessoas sérias puderem responder a isso, é melhor para poder ajudar as pessoas, porque não é fácil, não é simples mexer com as emoções das pessoas e tratar disso, né? Mesmo que virtualmente, é muito importante. Então, é uma preocupação que todos têm. Vários psicólogos estão se mobilizando, a maior parte está atendendo virtualmente, alguns até de graça para ajudar, tem campanhas que estão sendo feitas. Eu acho que tem até, inclusive, cartilhas de tratamento em condições de catástrofe que ajuda, porque é um psiquismo diferente. Eu estava estudando, por exemplo, sobre terapeutas que acolhem pós-furacão, pós-tufão, porque há um sentimento de caos coletivo, então há uma dinâmica diferente de um atendimento em que só você está enfrentando o problema, mas a humanidade está funcionando. Agora está todo mundo enfrentando isso. Então há também a questão de se habilitar nesse sentido. Então tem muitas coisas, muitas questões, tem pacientes que têm exames que não estão indo fazer com medo e as doenças estão se agravando. Tem pacientes que têm doenças crônicas ou doenças autoimunes. Então tem todo um tipo de... Quando a gente vai imaginar assim, o que Não estão se está, cuidando, às vezes, né? De né, doenças que isso, com tem, né? medo de ir para o hospital por causa da Covid, e eu entendo isso, e ao mesmo tempo, mas tem que ir fazer exame, tem rotina, tem coisas, tem doenças desenvolvendo. Então, são tantas coisas que por isso que tem hora que, por mais que você esteja bem, quando você pensa nesse conjunto, você faz, caramba, mexe com você meio que dá uma baqueada e você pensa, para, calma, eu não posso ficar nessa, porque até para ajudar esse evento, esse acontecimento, eu tenho que estar o melhor possível, da melhor forma possível para poder ajudar e não ser indiferente a tudo que está acontecendo. Entendi. Às vezes, Rô, fica sem som você. O meu? Você tá vendo isso? Não, eu estou Às te vezes ouvindo você fica bem, sem som. e é. Então, Deixa eu, o pessoal deixa é eu que fazer o tá, seguinte, tá falando. deixa eu fazer o seguinte, eu vou tirar o fone de ouvido, não sei se é o Não fone, sei, vocês poderiam falar como é que tá aí, se tá e às agora o vezes fone falhando a parte do Rossandro. Melhorou agora, Sandra? Eu acho que sim. Eu não sei, eu queria que as pessoas falassem. Vocês estão ouvindo Olha, bem, aqui o gente? som tá Aqui o som tá normal. normal. É.
Aqui É não, porque, Alexandre. às vezes, Sandra, depende. Às vezes a gente pensa que é o nosso som, mas é o som da pessoa que está em casa, é o Wi-Fi da pessoa que está em casa que não está boa. E a pessoa fica Tá, falando, aí você pensa que é o. Porque eu estou te ouvindo bem, você está me ouvindo bem, né? tô. Então. Você sabe que passou aí gente falando que na França aumentou 60% o número de suicídios. Ah, então é aquela coisa. Eu não quero que a live seja uma coisa só Uhum, triste, né? Eu acho que claro. a ideia é que você realmente passe dicas e coisas que sejam positivas para que todo mundo use, né? Ou então fale para os outros. Mas eu acho que assim não realmente não tá nada fácil, viu? Não tá É, nada fácil. tá um momento difícil, Sandra. A gente tem que olhar para esses eventos que estão ocorrendo e, não é dourar a pílula. Ninguém está querendo dourar a pílula. Tem uma gama de dor significativa, não há como negar essa gama de dor, mas a gente também tem que olhar todas as possibilidades, aquilo que a gente tem que construir como resposta para a vida. Então, também tem tido muito aprendizado e é um chamamento para responsabilizar, para responsabilidade, para que nós possamos cuidar uns dos outros. A gente está tendo um próprio sistema que não está aí com grande capacidade e competência de responder, por exemplo, delegacias, sistema de saúde pública, até de consultórios gratuitos que os cursos de psicologia têm que estão fechados por questão epidemiológica, mas nós temos que olhar uns para os outros e perceber alguém triste em casa, alguém que está precisando desabafar, buscar essa pessoa e também a que está precisando de ajuda, pedir ajuda, encontrar uma resposta e observar que esse lugar que a vida está nos colocando dentro de casa é para a gente ressignificar e ampliar esses laços, que eles têm caráter terapêutico, profilático, de saúde, né? O carinho, a atenção, o zelo torna as pessoas mais felizes, aumenta a gama de saúde, aumenta a imunidade. Nós não precisamos imaginar que toda a resposta está lá fora. Tem resposta que está dentro da gente e tem resposta que está dentro da família. Então nós temos que agir nesse sentido. Sim, é verdade, é verdade. Quer dizer, você acha que assim as pessoas não podem fechar os olhos para outras coisas que estão vendo justamente para poder ajudar, Para né? poder ajudar, a vida está mostrando, a vida tá passando assim na cara todas as coisas. Não é para a gente ficar num pavor, num lamento, numa angústia. É para a gente encontrar soluções, é para a gente buscar os recursos que nós temos. Ou seja, quando a gente vive a nossa crise individual, nossos desertos do passado, nosso isolamento, por exemplo, acabou um namoro, um casamento, aí fica isolamento. Não é um isolamento coletivo, mas a gente não fica nessa experiência. Sim, O sim. que a gente aprendeu naquela época? Que recurso a gente usou? Como foi que a gente agiu? O que a gente aprendeu naquele processo? A hora agora de mostrar esse valor e essas, digamos assim, esses apetrechos, esses equipamentos emocionais que a gente construiu ao longo das dores da vida para responder a essa dor coletiva nesse momento. Entende? Então, é essa a visão que a gente tem que ter de uma sociedade que está dizendo assim, a dor é coletiva e a solução também tem que ser do coletivo, não somente de instituições. A gente não pode ficar, não que a gente não deva cobrar as Sim. instituições, a governos, que eles cumpram um papel que tem que cumprir. Mas a gente não pode esperar, diante de um problema com a dimensão que ele está tendo, é preciso a ação coletiva da humanidade para que a gente possa sair mais fortalecido e que a gente, digamos assim, salve o maior número de pessoas possíveis nesse processo. Eu fiquei impressionada como aumentou muito o número de mortos e o número de pessoas que estão doentes, né? Assim, sabe assim, você não sabe o que fazer, você não sabe o que dá para fazer numa situação dessa, né? Ontem até passou na TV uma pesquisa sobre o perfil das pessoas que estão pegando mais. Eu não sei se você viu isso. Estão pegando mais, né? Tá A pegando mais doença. jovens, estão pegando agora. Nos Estados Unidos, os Sim, jovens estão pegando. Eles são menos vulneráveis a morrer, mas eles ficam graves, ocupam leitos. Então, assim, a gente tem aí um. A gente não chegou ainda nem na segunda onda, a gente ainda está na primeira, e no mundo o estudo, né? E as pessoas, eu entendo, as pessoas estão cansadas, tem as questões econômicas, bem mais são vidas, né? Então, assim, não tem uma resposta fácil, não tem como você dizer quem está certo e está errado. Agora, certamente, a gente tem que entender o seguinte: se trata de uma questão de saúde pública, e quem mais é indicado para responder essa questão é quem entende saúde pública, de epidemiologia, quem trabalha com medicina. Porque o que acontece hoje é muito achismo, né? É muita gente sem nenhuma habilidade opinando sobre uma coisa extremamente complexa e ignorando o conselho de instituições seríssimas,
né? Claro. Tanto no próprio país, como internacionais que sabem como é que aquilo funciona, que já cuidaram de outras pandemias ou de outras epidemias localizadas na África, por exemplo, e sabem como responder a essa questão. É verdade, Sandra, Rossandro. eu vou aqui, estou preocupado porque caiu meu bichinho antes que alguém pise. Vai, eu estou te ouvindo, tá? Peraí, Tá gente, eu preciso bom. pegar aqui o negócio. Isso que é gostoso de live. Fala a verdade. Ele pode levantar, fazer o que quiser. Eu vou tomar minha água aqui. É E o aí, Real Live, né? pessoal, Achei! eu Eu tava com medo queria, de alguém eu pisar, queria sim. abrir aí para quem quiser fazer alguma pergunta para o doutor Rossandro. Por favor, pode fazer. E a gente vai conseguir, a gente continua aqui no nosso bate-papo. Deixa eu ver aqui, Sandra, se tem alguma. Ah, é porque. Ah, deixa eu ver. Não, eu consigo ver aqui. Deixa eu ver aqui. Ó, Emoções vulneráveis diante e tal. é, Tem muitas questões. tem. Concordando com o que a gente está falando, né? É. Ó, tem uma pessoa Ó, aqui, por exemplo, ó, qual a pessoa das Joana. A vítimas? Joana está dizendo uma coisa que eu também falo muito, ó. As coisas podiam ficar melhor. Vamos ligar, conversar com os familiares, com os amigos, fazer ligação de vídeo, né? Amenizar, cuidar das pessoas. A gente Tem, tem que estar se cuidando, né? Se a gente, imagina essa pandemia nos anos 80, a gente sem celular e sem internet. Como seria complicado? A gente não teria como fazer tem, isso que a gente está fazendo aqui agora. Até, por exemplo, o meu trabalho não aconteceria, porque não teria palestra por telefone, né? Então, tem, quantos profissionais estão podendo fazer alguma entrega virtual? tem. Até as campanhas, as lives dos artistas para arrecadar dinheiro, é possível porque tem essa rede, tem a internet, que hoje, como um instrumento neutro, está sendo usado mais positivamente do que antes, com muita futilidade. Então, assim, a gente está vendo aprimoramento de sistemas, de ações que as pessoas estão tendo. Acho que isso é muito importante e muito válido, e a gente está nesse processo de aprender o tempo inteiro, né? Aquilo que a Ó, gente. você viu que tem uma pessoa perguntando que segunda onda é essa. Hum, Tem uma outra pessoa falando que ela tem sempre uma ideia fixa de suicídio. uhum, Olha como que é é, mais fácil a gente encontrar isso, né, Rossandro? O que você é, sugere é. para quem Quando a está gente com o emocional conversa, abalado? Rossandro, o que você sugere? Deve ser isso que a pessoa perguntou. O que é. você sugere para quem está com o emocional abalado? Responde sobre essa segunda onda que o pessoal está Tá. perguntando sobre a A segunda onda. segunda onda é o seguinte: enquanto não encontrou uma vacina, o vírus ele tem um pico epidêmico, aí ele baixa, as pessoas saem, volta a ter contaminação, ele volta a ter uma segunda onda de contaminação, um segundo pico epidêmico. A gente não chegou na segunda onda, ainda está na primeira. Porque como a gente não cumpriu direito o processo de isolamento social, a gente meio que ficou e não ficou, então a gente está ainda numa curva crescente. Então, por exemplo, já tem países, como na própria China, que já estão, Pequim já está começando a fechar de novo. Então, é uma segunda onda. Então, a grande luta é, enquanto toda a comunidade científica, em todos os laboratórios do mundo pesquisam a vacina, né? Aí você não tem como, enquanto não tem uma vacina para imunizar a população do planeta, mesmo que quando achar não vai ser fácil você pegar 7 bilhões e tantas pessoas para imunizar do dia para a noite, leva um tempo, o vírus continua acontecendo e Sim, continua contaminando as pessoas. E a imunidade de é, rebanho demora muito, quer dizer, quando todo é, mundo, a maior parte se contamina e o vírus perde, atenua e perde a força, né? tá, Então essa é a segunda onda. Com relação do vírus, com relação à primeira, a quarta onda, que a primeira onda é o próprio vírus, tá. a segunda onda são as pessoas que, com emergência, deixam de ser atendidas porque o hospital está cheio de pessoas que estão com a doença. É a chamada segunda onda. A terceira onda são os pacientes crônicos que precisam de tratamento, mas que não podem ir porque estão com os hospitais lotados com Covid. E a Tá. quarta onda é a crise econômica de saúde mental que vem na sequência, certo? E tem a segunda onda do vírus, da pandemia, Sim, que vai ter sim. primeira, segunda, terceira, quarta onda novamente. Então, essa é a questão. Com relação à ideia fixa, é sempre quando a pessoa tem uma ideia fixa de morte, ela tem que se perguntar do que ela está querendo fugir. Assim, o que dor está acontecendo na vida dela que ela acredita que a morte seria melhor do que a vida. E lembrar sempre que esses pensamentos, eles são só pensamentos. Porque tantas pessoas acham que aquilo é uma verdade, é só um pensamento. Continua no status de... É um pensamento. Aquilo não é uma ordem para minha cabeça para eu cumprir. Aquilo não é uma sentença que eu tenho que realizar. É um pensamento que está disfuncional por causa da minha dor, por causa do meu sofrimento,
por causa dos meus traumas, das minhas mágoas. Então, se em vez de eu ficar fixo nessa ideia, imaginar que eu tenho que trabalhar esses elementos que geram esse pensamento, eu vou conseguir ter mais resultado. E se eu não estou conseguindo sozinho ou sozinha, eu preciso buscar ajuda para desmontar esses padrões mentais que me levam a acreditar que a solução melhor seria desistir. Eu até recomendo, Sandra, tem um vídeo meu no YouTube, você entra lá no YouTube, Roçando Klinger, você bota Roçando Klinger, aí bota mais, fica no YouTube, que já vai aparecer esse vídeo, que é um vídeo que eu fiz sobre a Semana do Setembro Amarelo, lá 2 anos atrás, sempre eu boto ele em setembro, em que eu elenco todas as condições que as pessoas poderiam achar que era justificativa para não ficar, mas que deve ficar e por que deve ficar, né? A gente precisa, a dureza da vida, ela chama a todos nós o enfrentamento. E aqueles que estão mais frágeis não podem se sentir culpados porque estão mais frágeis, devem buscar ajuda, porque fragilidade é uma coisa que cada um de nós em qualquer momento pode vir a ter. Ninguém aqui é herói, nem é invulnerável. Quem hoje está dizendo, eu jamais me tocaria, eu jamais me mataria por causa de uma besteira dessa, quando passa por aquilo, vai entender a dor e o impacto que aquilo tem. Então a gente não pode julgar, não pode acreditar naquelas falácias de que quem ameaça não faz, quem ameaça faz, sim. A maior parte das pessoas que se matam dizem várias vezes, dão vários sinais antes até concretizar. Elas vão meio que criando e fortalecendo a ideia. A gente precisa cuidar uns dos outros. E quem está se sentindo vulnerável precisa de ajuda. Às vezes a família já não aguenta mais, né, a pessoa? E é bom buscar um profissional, um amigo, um sistema de crenças que te abasteça emocionalmente em termos de fé. É muito importante, ajuda demais. Tem muitas pesquisas acadêmicas sobre isso. Hoje em dia, as ciências, de modo geral, já existem pessoas que acreditam que a ciência nega o transcendente, porque não estudam ciência mesmo. Elas são dogmáticas nisso. A ciência, sim, estuda, são milhares de artigos mostrando o impacto da fé, da espiritualidade, do sistema de crenças, na saúde, na luta por vencer, e quando recebe a notícia, ir lá, ir atrás, e correr atrás, e construir a possibilidade de cura. Então, assim, todos nós temos capítulos dolorosos na vida, essa é a verdade. Então, a gente precisa aprender, não é querer, a gente não pode criar a ilusão de querer que o mar seja calmo para poder navegar. Nós temos que construir condições de navegar com qualquer mar que aconteça na nossa vida. É verdade. Você sabe que, assim, tem outras perguntas bem interessantes. Uma é como ajudar amigos frágeis, depois como lidar com as crianças nessa pandemia, assim, e depois também uma dica para um filho adolescente em casa com 16 anos. Acho que adolescentes e crianças também estão sofrendo muito. Sofrem muito. E os amigos que são frágeis, o que você aconselha? A gente tem que ajudar o máximo que a gente puder todas as pessoas frágeis, parentes e amigos, especialmente agora que a vulnerabilidade aumentou muito, pessoas frágeis estão muito mais fragilizadas, porque até quem não é frágil está fragilizado agora. Então, nós estamos fragilizados, mas os que estiverem menos fragilizados devem ajudar os mais fragilizados. Mas tem que ter cuidado também para não ser sugado, porque tem pessoas que têm um nível de carência muito grande, usa a fragilidade para chamar atenção. Então, às vezes, você gasta tanta energia para ficar cuidando de uma pessoa que, no fundo, ela só quer aquela atenção redobrada e você não pode focar em outras pessoas que realmente estão precisando e que vão usufruir bem daquela sua ajuda, né? Identificar isso. Também ter o cuidado de não achar que é um superman, uma supermulher e que não vai precisar de ajuda. Também tem que pedir ajuda. A gente também tem que aprender a cuidar em casa, na família, aquelas pessoas que nunca pedem ajuda, que sempre resolvem para todo mundo. Elas parecem que não estão sofrendo, mas elas estão também. A gente também tem que olhar para essas pessoas que resolvem para todos e buscar chegar junto, ajudar, entendeu? A gente tem que olhar para todos. Não tem ninguém que não esteja necessitando ser acolhido, ser ajudado, ser percebido nas suas fragilidades. Desde os mais explícitos até aqueles mais calados. Com relação à criança, ela precisa saber o que está acontecendo, porque a criança não é idiota, não é otária. Ela vai perceber que tem uma coisa diferente. Ela não está vendo o avô, não está vendo a avó, não está indo para o colégio. Então, você não vai chegar para uma criança de 6 anos e dizer o que é que está acontecendo, que foi um vírus, que está matando milhões de pessoas, que está tendo uma crise geopolítica entre China e Estados Unidos, que o mercado das bolsas estão oscilando, que o dólar subiu, né? Então, você não vai explicar isso para uma criança, não. Você vai perguntar o que ela acha que está acontecendo.
para você ter um desvio padrão do entendimento da criança. O que você acha que está acontecendo? Por que você não está indo para a escola? Ela vai dizer o que ela acredita. E você vai desconstruir, se for uma coisa muito sem sentido, e dar informação baseada no nível de entendimento da criança. Porque se ela achar que o avô não está vindo, porque não pode vir, ela pode achar que está sendo abandonada. Por exemplo, se o pai trabalha e tá morando fora porque ele é um grupo de risco, está na linha de frente, é um médico, ou a mãe é uma médica, e colocou os filhos para ficar com os avós, para poder trabalhar e não trazer vírus para casa, e não se dizer que é isso que está acontecendo, eles vão sentir-se abandonados, é muito pior. Então tem que se esclarecer, tem que mostrar. Adolescente é aquela coisa, tem que mostrar, olha, isso é real, tá ruim para você, tá ruim para mim também. Não adianta fazer drama aqui não, porque assim, para mim também tá difícil para você. Não é uma situação que eu impus, a vida impôs para todos nós, mas também dá o espaço para a pessoa desabafar com os colegas, fazer chamada de vídeo, ficar um pouquinho, ver um pouco mais de sério do que o normal, porque ninguém está conseguindo produzir com a mesma intensidade que a gente produzia antes, né? Sim, porque claro. isso mexe muito com a gente, a falta de rotina, esse isolamento mexe com todas as nossas emoções, então cada família vai olhar para o seu contexto, para a sua realidade e entender o que é necessário. Entendi. Olha, tem muitas perguntas. Tem uma até sobre relacionamento. O que eu faço para ter um relacionamento melhor com meu marido nessa fase? Tem uma aqui que eu gostaria de ler. Ó. Minha sobrinha suicidou-se aos 6 anos, é isso? Com 26 anos e com uma filha de 6. Não. Minha sobrinha há 6 anos, né? Isso, porque o A não está com H, há 6 anos, com 26 e com uma filha de 6 anos. Prestar atenção aos sinais, como você disse, é muito importante. Ela estava fazendo terapia, mas mesmo assim não deu conta. Difícil, né? É difícil. E não é fácil, por exemplo. Eu já atendi pacientes que se suicidaram. A sensação para a gente que atende é de... A gente se sente incompetente. Só que a gente não tem o poder de controlar alguém, entende? Tem pacientes que a gente olha e sente assim... Teve caso de paciente que eu disse assim, eu pensava comigo, poxa, eu não vou conseguir resgatar. Não há nada dos recursos que eu estou utilizando aqui que faça ser suficiente, porque a pessoa ela já decidiu, uma questão de tempo de concretizar. E é tão ruim quando você recebe a notícia e que você vai para o velório, que a família olha para você, alguns olham para você como se fosse culpado, mas você não fez nada e você sabe que não é isso. Outros, não, eu sei que você fez tudo que podia e talvez por causa de você ela ficou um pouco mais, ou ele ficou um pouco mais, enfim. A sensação é muito ruim, mas eu também tenho um texto que se chama Suicídio Quem Tem Culpa, que é um texto para quem fica. Porque a gente não... A maior homenagem que a gente pode prestar a quem não conseguiu resistir é insistir, ficar e viver uma vida muito plena e muito intensa. Sim. Com tudo que a gente tem que viver, com todas as dores e todas as alegrias, mas ficar, cuidar de quem ficou e não ficar o resto da vida se perguntando por quê, que isso é muito torturante, ou ficar no e se eu tivesse feito isso, que também é muito torturante, ninguém tem o poder de determinar a vida e a morte de ninguém. Se eu fizesse isso, ou se eu tivesse dito mais, se eu tivesse ficado perto, se não tivesse ido para o supermercado. Então, esse se ou porquê é destrutivo para quem fica, né? A gente tem que continuar a vida, fechar o luto, entender, ficar saudade, mas continuar a vida, porque é a escolha que uma pessoa faz e ninguém tem um controle sobre isso. E também não julgar quem fez isso, sabe? Sim. Porque também não ajuda as pessoas que amam essa pessoa, mas por quê? O que fez? Como é que não? É silêncio. Você não tem o que dizer? Você não pode consolar uma pessoa? Silêncio e oração. Faça isso, né? Não julga ninguém. E com relação aos relacionamentos afetivos, Sandra, é uma coisa que todo mundo está vendo. Muitos casais vivem muito da ausência, e a presença intensa pode estressar a relação. Sim. A gente tem que entender o seguinte, mesmo estando em casa, por menor que seja essa casa, o casal precisa de um tempo para ficar só. O marido num canto, a esposa no outro, porque se você fica o tempo todo junto, sufoca. Qualquer pessoa se sente sufocada. Então a gente tem que ter um pouco mais de paciência, ter um próprio tempo, sei lá, um fica num canto, outro no outro cômodo, mas a necessidade de respirar, de ter os próprios amigos, conversar com as pessoas, ver programas diferentes. Não, a gente tá junto, ele quer ver filme de uma coisa, eu quero ver outra. Qual é o problema de você querer ver um e o outro querer ver outro? Isso não implica que não ama. Claro, eu estou dando exemplos aqui bem pontuais, que não sei se vai se referir ao caso dessa pessoa especificamente. Mas tudo que a gente está tendo agora é uma profunda oportunidade de avaliar muito quem somos,
avaliar muito as nossas ações e perceber mais nuances de quem mora com a gente. Mas a gente também está sendo percebido. Está sendo um processo, acho que a gente tem... Do mesmo jeito que alguns cientistas estão dizendo que a gente está aprendendo em 3, 4 meses de pandemia, o que equivale a 5 anos na área tecnológica, Sim. eu acho que emocionalmente também vale uma coisa desse tipo, uma metáfora desse tipo. A gente tá tendo, nos últimos 4 meses, um processo de ganho de consciência do relacionamento de nós mesmos muito grande. E claro que esse ganho de consciência também revela aspectos negativos, mas também positivos. Então, cuidado onde você vai fixar o olhar. Se você fixar o olhar nos aspectos negativos do outro, você deixa de ver que também existem muitas coisas legais nessa outra pessoa. Sim. Olha, são várias perguntas. Deixa eu ir aqui, ó. Quer ver? Vai ser um entendimento, pelo menos. Você consegue ver também, não consegue, Rô? Consigo, Sandra, porque eu... Esse nível de entendimento, pelo menos metade. Ela tem uma pessoa aqui que falou que muita gente está achando que é coisa de mídia. Você já ouviu falar isso? De que a gente não está acreditando que é mentira. Pandemia? Mas é porque existe um movimento no mundo hoje de negacionismo científico, né, Sandra? Lamentável. Você veja, por exemplo, nos Estados Unidos, e não tem a ver com cultura e nível de educação, não, porque nos Estados Unidos muitas pessoas morreram porque deixaram de se vacinar, de doenças que já estavam extintas quase, que voltaram porque começou a se criar a ideia de que vacina era uma armação do governo, aquela coisa toda. Tem gente que acredita, você diz isso, a pessoa acredita, enfim, não dá. Tem gente que acha que realmente... E olha, você tenta argumentar com uma pessoa, uma vez a pessoa está... Isso é uma invenção da mídia brasileira. E você já está acompanhando o que está acontecendo no mundo lá fora? Não, então veja o que está acontecendo. Entra na internet, que hoje é fácil. Você entra na internet, entra num site do Le Monde, na França, e o Google traduz. Não precisa nem ter dificuldade. O Google faz a tradução em português. Entra no New York Times, entra no site do Jornal da Alemanha, os Dot Heitmann, vai lá no de Israel para você ver que está todo mundo com problema. Não é uma invenção local. Se você acreditar nisso... Mas, Sandra, tem hora que nem dá para você perder tempo com quem não quer acreditar, porque você gasta muita energia e não consegue resultado nenhum. É porque é extremo, né? Uma pessoa que pensa assim é um extremo que é bem complicado. Você sabe que te perguntaram o seguinte, que o que você está falando agora é uma visão mais espírita ou uma visão mais psicológica? Psicológica. Eu sempre que falo nas minhas redes sociais, eu aqui estou falando como psicólogo. Estou falando do comportamento humano enquanto psicólogo. Claro que sou espírita, tenho uma visão espírita, mas acontece que quando eu faço uma live espírita, eu faço em canais espíritas para o público espírita. Então, como aqui é um público que me segue de várias religiões, eu acho que o espírita não tem nenhuma pretensão de converter nem de ser proselitista, não tem por que aqui eu estar defendendo ou falando das teses que eu acredito, mas que aqui nesse lugar eu estou falando como um psicólogo, como um profissional de saúde mental, como alguém que lida com comportamento humano. Então, contempla de algum modo também muitas das questões, porque a maior parte das pessoas acham que são muito diferentes em termos de crença, mas a gente tem muito mais pontos comuns do que divergentes. É porque a gente infantilmente pega muito mais nas divergências do que nos pontos comuns. Tem gente que está perguntando qual é o tema da nossa live. A gente começou a falar sobre a pandemia, né? A gente está falando sobre qualquer coisa. Situações e as coisas que a gente está vivendo na pandemia. Era isso que a gente está falando. E tem gente que está perguntando onde encontra aquele artigo que você falou sobre o suicídio. Fala de novo onde encontra as coisas. Então, aí. Sandra, eu não sei exatamente onde ele está, mas na internet você coloca assim, Rossandro Klinge, e coloca suicídio quem tem culpa, entre aspas, é o nome do artigo, tá? Tá. Porque eu acho que ajuda muito. Eu fiz esse artigo para um pai de uma pessoa que se matou e ele não era meu paciente, não era o filho, mas o pai veio a ser depois da morte do filho. E aí eu fiz um artigo, publiquei esse artigo e mandei uma cópia no e-mail para ele. Ele disse, cara, você me salvou, porque era tudo que eu precisava escutar. Então, assim, claro, nem todo mundo vai ter a mesma reação dele, mas eu acho que quanto mais pessoas puderem perceber isso, que a gente não tem culpa, que culpa só paralisa, que culpa só aumenta a dor, que culpa afunda quem ficou. Isso que é melhor para que a gente possa seguir. A gente tem que ter uma relação com a vida muito mais de responsabilidade do que de culpa. Mesmo que você fique 24 horas com alguém que você quer matar, quando você vira o rosto, ela vai fazer isso. Então, esse não é o sentimento. É cuidar, dar o nosso melhor. Né? É igual um velório, Sandra, que a gente vai para alguém que a gente ama e fica se perguntando por que eu não liguei mais? Por que eu não disse mais eu te amo? Por que eu não abracei mais? Gente, vamos fazer o seguinte, vamos lembrar de
todas as vezes que eu disse eu te amo, vamos lembrar de todas as vezes que eu abracei, vamos lembrar de todas as vezes que eu fui feliz e proporcionei felicidade para o outro. Senão a gente fica, naquele momento que já é doloroso, se martirizando. Não, é um momento de dor, mas também de gratidão por toda a vida vivida até aquele dia. É isso mesmo, é isso mesmo. A gente está indo já, encaminhando já para o finalzinho da nossa live. Eu queria saber se mais alguém quer perguntar alguma coisa, mas assim, você recebe tantos elogios, ô Sandro, todo mundo aplaudindo, que você O é povo o é muito máximo. carinhoso, muito carinhoso. É um pessoal muito carinhoso. Toda vez que eu entro na live, às vezes eu vou fazer uma live à noite, sabe, Sandra? E é um dia que eu tô bem mal, assim, péssimo, né? Eu tenho que fazer uma live. Quando termina, eu tô revigorado. Porque é muito carinho, são pessoas muito carinhosas. Eu só tenho gratidão a Deus pelas Olha, estão pessoas que... pedindo indicação de livro entre espiritualidade e ciência. Você tem algum para Tem indicar? muitos, Sandra, tem muitos. Não dá nem para poder, porque inclusive eu tô fazendo a live hoje aqui na sala, porque meu computador quebrou geral, eu tive que comprar outro e tem uma pessoa que está montando lá no escritório, por isso que eu não estou no Tá. escritório. Senão eu ia lá agora para puxar um livro para mostrar, tem vários livros. Se você colocar na Amazon, na Espiritualidade e Saúde, vai aparecer uma lista de livros. Então, assim, tem grandes pesquisas que podem chegar até você. Tem o núcleo de pesquisa, em Minas Gerais tem núcleo de pesquisa, no Brasil todo tem núcleo. Basta você googar Espiritualidade e Saúde, vai sair artigos, livros, vídeos no YouTube, tem um conteúdo vastíssimo com fundamentação acadêmica e pesquisas e publicações em artigos em revistas extremamente qualificadas que aceitaram a pesquisa porque é seguindo todo um padrão academicamente, cientificamente, estatisticamente comprovado. Então, hoje em dia, não é mais uma questão de eu acho que é comprovado cientificamente o quanto a experiência de transcendência do ser humano é essencial na vida das pessoas. Sim. Tem uma pergunta que aí a gente pode ter como a última. O que fazer com um adolescente que só quer ficar jogando videogame? Não pode deixar, você tem que ser responsável. O videogame é você que comprou, a energia é sua, né? A internet também tem que. Agora as pessoas não querem, Sandra, cumprir o papel de educador e ter a reação do adolescente, vai ficar irritado. E daí? Qual é o problema? Ele vai ficar irritado mesmo. Então, tem que ser intocável, não é porque eu não quero passar pelo estresse dele ficar irritado. Não, é assim mesmo, para educar, dar trabalho. Não tem essa educação que não dê muito trabalho, não, mas muito. As pessoas escutam muitas histórias que eu falo da minha mãe comigo e sabem, eu dei muito trabalho a ela, eu respondia coisas absurdas. Mas ela simplesmente fazia porque tem que fazer, você tem que ser responsável. Se você não cuidar, quando for depois, no futuro, a vida não vai chegar com carinho. A vida vai chegar com muita violência. Então, quando a gente faz como pai, como alguém que educa, como adulto responsável, um adulto referente, faz com objetivo pedagógico e amoroso. Então, vá lá e desligue, diga que você tem que... A vida não é só um jogo, você tem coisas para fazer. Então, não quero... Então, mas não vai jogar, não vai ver internet. Porque a pessoa tem que reagir, né? Se ficar com raiva, bater a porta... Eu lembro que minha mãe dizia assim, pode chorar, pode rasgar a boca, mas é a ordem, acabou, não vou aqui... E não ficava dando muito ibope, não, sabe? A xilique de criança e adolescente, não dá para ficar dando tanto ibope, não, porque a pessoa tem que entender. E eles muitas vezes usam isso, assim, mamãe ou papai vai ficar, não conseguem vir porque não aguenta a minha cara feia, o meu xilique, e ficam cedendo, então estão jogando, estão manipulando. Infelizmente, eles vão ser vítimas também dessas escolhas que estão fazendo. Sim. Então, eu queria também agradecer os elogios, todos que deram para nós, né? Para o Rossandro e para mim. Queria falar quem eu sou, porque muita gente está perguntando também. Eu cuido das palestras do Rossandro, não só dele, também de outros palestrantes. Exatamente. E eu queria muito que vocês se inscrevessem no nosso canal, Sandra Pascoal Palestras, porque essa live vai ser editada, porque muita gente está entrando agora ainda. Então, assim, não viu tudo que você falou, Rossandro, e como foi engrandecedora essa live. Então, a gente vai editar, tá? E vai ficar lá no nosso canal para quem queira assistir e também no Instagram. Mas aí no Instagram não sei se fica inteiro. Fica, Sandra, todinho. Quando terminar aí agora, você salva, bota publicar no IGTV, ela vai ficar inteira aí para sempre. Gente, Sandra Pascoal, essa mulher, ela é fantástica, certo? Ela apostou em mim, assim, quando ninguém apostava,
quando ninguém acreditava. Cheguei aí em São Paulo, ela me recebeu, me colocou na agência dela, com grandes nomes já. Eu era completamente desconhecido, apostou, disse, eu acho que você vai dar certo, e graças a Deus. E é o trabalho, a gente tem uma parceria incrível, ela que cuida da minha vida profissional, agenda, voo, é uma Obrigada, equipe querido. fantástica. Obrigada. Manu, são várias pessoas assim que fazem a diferença. A gente precisa de. É, A gente, a gente tem tudo é uma um equipe trabalho. muito legal, É muito, é um trabalho de parceria, né, Sandra? A gente vive uma experiência coletiva. Então, assim, a gente só consegue as coisas porque são muitas pessoas juntas para poder a gente Sim, conseguir sim. um resultado. Sandra faz parceria com várias pessoas. Se você for olhar lá, tem no canal dela aí, com pessoas famosíssimas, né? Graças a um contato que ela fez, o Washington Oliveto fez a apresentação do novo livro que vai sair. Daqui a alguns dias estamos Sim, divulgando para todo mundo, pela Planeta, vai sair sim. agora em julho. Então, o Washington Oliveira fez a apresentação, a Loco fez comentário no livro, a Petra Chaves. É uma surpresa para a galera, mas só para a gente ter um gostinho. Ela é extremamente respeitada no mercado de palestras do país, altamente solicitada. E eu tenho o prazer e a honra de fazer parte desse Oh, staff, Sandra querido. E Pascoal. agora eu também vou falar. Olha, eu vivo, eu vejo o que você fala e você vive, Rossandro. Eu que trabalho com palestrantes há quase 16 anos, a gente vê muitas falácias, entendeu? Você vê muita gente que fala, mas no fundo não faz, entende? Então, e você não, você vivencia o que você fala. Você não é um homem que fala e faz outra coisa. Não, não, não. Você realmente vivencia e isso só faz eu te admirar cada dia mais, tá? Oh, meu Então, te Deus. agradeço muito por esse momento que nós estivemos aqui conversando. Peço que vocês se inscrevam novamente no nosso canal No para poder ver canal. essa live depois gravada, tá bom? Com certeza. Um beijo, esperando logo para terminar isso aí para a gente se ver pessoalmente, né? Tomar um café no Lepan. Ai, que Deus. Aí eu vou, agora Tchau, eu vou. querida. Então tá. Tchau, Um querida. beijo, Sandra. Tchau, Obrigada. gente. Obrigado pelo carinho de todos vocês, tá? Um beijo no Obrigada, coração. gente. Obrigada. Tchau, tchau.